Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar de um assunto que virou uma grande controvérsia nestas eleições. Não que seja alguma coisa peculiar a estas eleições, é uma controvérsia que tem se repetido a cada eleição que passa. E dessa vez apareceu novamente com muita força, produzindo um imenso debate público sobre a questão da acurácia das pesquisas, do quanto as pesquisas de intenção de voto acertam ou erram. Existe toda uma discussão afirmando que, afinal de contas, pesquisas de intenção de voto não refletiriam um resultado, mas refletiriam apenas um ponto ao longo do tempo, né? Uma fotografia e não o final do filme, para a gente pensar aí numa imagem. A questão mas será que reflete de fato a fotografia daquele momento ou as pesquisas estão aí errando? Existe também uma discussão sobre o problema da base de dados que vários dos institutos de pesquisa têm utilizado, como a questão dos dados oriundos do censo. E o censo brasileiro, a gente sabe, está muito defasado, não foi realizado no tempo certo e acaba deixando muita gente no escuro com relação, por exemplo, à estratificação, à segmentação da população brasileira, o que, claro, vai dificultar a realização das pesquisas. Um outro tema importante tem a ver com pesquisas muitas vezes realizadas na véspera do dia da votação, mas que ainda assim não mostram um cenário muito diferente daquele que se verificou dias antes e muito diferente esse cenário do que ocorre após a eleição, naquilo que sai das urnas, né? Então, toda essa discussão sobre acerto ou erro aparece aqui. Será que existem aí ondas de última hora que mudariam a vontade do eleitor ou, na realidade, os institutos estão deixando de captar alguma coisa? Isso teria a ver com o problema da falta de dados precisos sobre a população ou isso teria a ver, talvez, com métodos de coleta da informação, de realização das entrevistas? Ou será que não é até uma mistura desses fatores e até de vários outros que a gente poderia elencar? Enfim, para tentar entender esse tema, o convidado desse episódio é o Andrei Roman. Ele é CEO e fundador da Atlas Intel, que faz pesquisas de intenção de voto e uma série de outras pesquisas de opinião. Ele é economista, cientista político com doutorado em Harvard, e ele tem entrado nesse debate de maneira muito incisiva, apontando aí que, na realidade, esse debate está mal posto, né? Segundo o Andrei, ele tem colocado isso diversas vezes de forma muito clara. Na realidade, os institutos estariam errando. Enfim, para tentar entender quais são os argumentos, quais são os problemas, o que a gente pode entender desse processo todo que acontece, é que ele está aqui hoje. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Andrei por ter topado essa conversa, quero dar as boas-vindas a ele e começo aqui a nossa discussão com uma pergunta mais aberta, depois a gente vai entrando em outros detalhes. Andrei, afinal de contas, as pesquisas, pensando aí no geral, erraram ou acertaram nas eleições brasileiras de 2022? Por favor. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. Me parece, eu declarei isso de forma reiterada, que as pesquisas erraram feio, muito feio, em corridas estaduais, no país inteiro, para todos os cargos, presidente, senador, governador, e também em nível nacional. Claro, não podemos generalizar e dizer que todas erraram. Existem pesquisas que acertaram, felizmente, eu acho. A empresa que eu lidero acertou em várias corridas importantes. Poderia destacar, por exemplo, a virada do Elmano de Freitas no Ceará. A única pesquisa que pegou essa virada de fato foi uma pesquisa Atlas. O resultado na Bahia, onde o Jerônimo acabou quase vencendo no primeiro turno, enquanto muitas outras pesquisas ilustravam exatamente o oposto, que o ACM Neto estaria vencendo no primeiro turno, inclusive as pesquisas de véspera da Datafolha e PEC estavam mostrando isso. Me parece que os nossos resultados em Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Paraná estiveram bastante próximos dos resultados.
De maneira geral, no entanto, me parece que a indústria de pesquisas teve um dia bem ruim e, assim, todas as críticas que emergeram depois são justificadas, né? São justificadas. A ideia de que não existiria nenhum tipo de poder preditivo entre as pesquisas e o resultado, uma ideia que vem sendo, depois desses resultados, articulada no espaço público, por alguns dos veículos de mídia que contrataram algumas das pesquisas que mais erraram. Me parece que tem mais a ver com um certo senso de corporativismo que é com a verdade dos fatos. Então, assim, eu acho que a minha postura talvez chateou algumas pessoas, mas o que eu tentei fazer foi de esclarecer com bastante honestidade qual que é a situação que temos. Temos uma situação onde as pesquisas geralmente erraram. E eu admiti erros também ah, do Atlas. Inclusive, acho que a nossa pesquisa nacional, por mais que foi a mais próxima do resultado, a gente subestimou o Bolsonaro em 2 pontos percentuais, superestimou o Lula em 2 pontos percentuais. Então, seria muito fácil eu chegar e dizer, olha, com movimentos no dia da eleição, uma abstenção um pouco maior no eleitorado do Lula, uma mobilização um pouco maior no eleitorado do Bolsonaro, a pesquisa acertou. Seria mais, não seria muito difícil para eu construir um argumento onde com assim um padrão de abstenção um pouco diferente, a pesquisa cai dentro da margem de erro em relação ao resultado. Mas não é isso que aconteceu, na minha opinião. Certo? Não acho que esse argumento procede. Então, acho que temos que ter uma certa clareza sobre qual que é o propósito das pesquisas, qual que é o papel das pesquisas para a democracia, principalmente. As pesquisas têm um papel muito importante em termos de orientar as escolhas do eleitor. Tem muito eleitor que decide o seu voto na véspera a partir de uma onda de voto útil. Se essa onda de voto útil está direcionada para o candidato que está, de fato, com uma fortaleza completamente mal capturada pela pesquisa, isso gera um resultado antidemocrático, certo? E prejudica a confiança das pessoas não apenas na pesquisa e na mídia, mas no processo eleitoral e no processo democrático como um todo. Então, não é um tema trivial onde a gente pode simplesmente trazer qualquer argumento para fazer crer que qualquer dado pode ser compatível com o resultado final. E uma das coisas que me parece um pouco absurda, assim, dos que defendem que as pesquisas acertaram de fato, é que as pesquisas estavam muito discrepantes entre elas no momento em que elas estavam sendo realizadas. Ou seja, tem como todas as pesquisas acertarem ao mesmo tempo quando mostram uma realidade totalmente diferente. A realidade é apenas uma, a verdade é apenas uma. Você está tentando capturar aquilo com uma metodologia que pode ter uma certa margem de erro. A gente vai tentar computar aí margem de erro, nível de confiança, enfim. Mas você chegar e dizer que entre duas pesquisas, uma que mostra uma diferença de 10 pontos entre os candidatos, outra que mostra 20 pontos, as duas podem estar verdadeiras, corretas, né, ao mesmo tempo, só porque o cenário mudou depois, me parece que não tem o menor sentido. Ou não ser que você ache que entre um minuto e outro, as pessoas mudam com uma velocidade absurda, o que não é o caso. Então, acho que precisamos entrar nesse debate com um certo senso de humildade, porque qualquer fenômeno social, qualquer processo social, ele é difícil de entender, é difícil de estimar com métodos quantitativos, sempre, né? Então, aí existe margem para erro, existe assim, fenômenos que também podem explicar o que acontece, mas não dá para argumentar que as pesquisas não erraram nesse ciclo. Acho que isso é muito nítido. Agora, da onde você acha que vem esse erro, né? Eu levantei aqui alguns pontos que têm aparecido, né, nesse debate sobre possíveis causas do erro. Você tem alguma hipótese ou alguma explicação já sobre quais seriam as causas principais desses erros?
Sim, eu acho que tem três fontes fundamentais de erro nesse ciclo no Brasil. Primeira e mais importante, me parece que foi uma superrepresentação sistemática do eleitorado pobre. Hum, A gente viu que amostras da grande maioria de institutos, de fato, todos os institutos menos dois, Atlas e Quest, tinham dentro da amostra em torno de 55 a 60% dos respondentes nessa reta final da campanha no grupo de renda de até 2 salários mínimos. Aí a gente tem dados oficiais do IBGE por uma pesquisa que não é desatualizada, hum. ou talvez não tal desatualizada, que é a PNAD contínua de 2021, o último trimestre, que mostra que para o grupo de renda de até 2 salários mínimos, temos aproximadamente 35% da população dentro dessa faixa de renda. De 35 para 55 ou 60, você tem aí uma superrepresentação muito grande deste eleitorado, e isso não tem como não ter um impacto sobre o resultado agregado da fortaleza eleitoral dos candidatos. A gente sabe que é justamente neste grupo que existe a maior diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Não porque o Lula estaria assim tanto acima dos outros, de fato ele está acima, sim, mas a diferença principal é o detrimento do Bolsonaro. O Bolsonaro está muito fraco neste grupo em comparação com os outros grupos de renda. Então, a superestimação do eleitorado pobre, me parece que isso pode explicar por que que esse erro é de fato sistemático. Não é apenas em uma eleição, em um estado. Isso se produz em todos os contextos onde a gente enxerga essas discrepâncias e não apenas nesse ciclo eleitoral. Isso aconteceu também no ciclo eleitoral de 2020, das eleições municipais, quando em quase todas as capitais, inclusive no Nordeste, tá? Principalmente no Nordeste, de fato, o voto bolsonarista foi subestimado. A gente teve erros na eleição de 2020 que não podem ser explicados, na minha opinião, de maneira lógica a partir de qualquer outro argumento além de superestimação da população pobre. Por exemplo, numa cidade como Fortaleza, tinha um candidato chamado Capital Wagner, que acabou agora de perder a eleição para governador, né? Que era tido como representante do campo bolsonarista naquela época, e o Sarto, que era meio que o candidato do grupo pedetista, do Ciro Gomes, do governador Camilo Santana, na época. O Sarto era um candidato desconhecido, então ele era um candidato que apenas poderia crescer durante a campanha do início até o final. Não tinha a menor chance de você ver algum dia numa série lógica de evolução do Sarto, onde ele poderia de alguma maneira cair na véspera da eleição. Ele era assim, o problema principal do Sarto era simplesmente transferir apoio, né, do seu grupo político. Então, era um grupo político muito forte. Além disso, tinha uma máquina política trabalhando para o Sarto também, né? E o que aconteceu nessa eleição? O Capital Wagner quase ganhou, né? Foi uma diferença muito estreita entre os dois candidatos, num contexto em que o Sarto aparecia com uma diferença de acho que mais de 15 pontos em algumas pesquisas de intenção de voto de véspera. Na frente. Na frente. Uhum. Na frente. Então, o Sarto aparecia mais de 15 pontos. Então, ninguém pode me explicar que o Sarto, de fato, caiu antes daquele resultado, porque não há explicação lógica, não tinha como ele ter em nenhum momento caído em termos de intenção de voto. Isso não faz o menor sentido para qualquer pessoa que assistiu àquela corrida, né? Então, para você explicar o que aconteceu com aquela campanha para prefeito em Fortaleza em 2020, igual me parece o caso de muitas campanhas agora, para governador, para senador, tem que ter uma certa razoabilidade do argumento de que tudo pode mudar entre a pesquisa e o momento da eleição, né? É verdade que assim, é verdade que pode ter voto útil, é verdade que as pessoas podem mudar de ideia, é verdade que pode ter algum voto envergonhado, mas os argumentos precisam ser plausíveis, minimamente plausíveis. Isso não era o caso
para essa eleição que eu citei do Sarto em 2020. Me parece que, de fato, isso não é plausível para a grande maioria. A gente for pensar realmente, será que isso faz sentido? Não, não faz sentido. Então, essa questão de subrepresentação da população que está acima da média de renda, superrepresentação da população que está no grupo de até 2 salários mínimos, me parece que explica erros sistemáticos, não apenas nesse ciclo, mas também no passado. Por que que isso acontece, Cláudio? Assim, só para insistir mais um pouco nesse ponto. Por que que as pesquisas que, em tese, deveriam ser as pesquisas de rua probabilísticas, né? Por que que elas poderiam subrepresentar a população acima da média de renda e superrepresentar os pobres? Geralmente a gente pensa que o público talvez mais propício a ser, de alguma forma, não capturado seria justamente os pobres. Existia sempre uma preocupação em relação a isso. Então, por que que isso poderia estar acontecendo? Na minha opinião, isso se deve a mudanças no contexto da sociedade por conta de desenvolvimento econômico. Tá? Se você fosse tentar fazer hoje em dia uma pesquisa de rua nos Estados Unidos, provavelmente você encontraria o mesmo desafio, porque as pessoas cada vez mais transitam de carro pela cidade. No centro de São Paulo, se você vai no centro, tenta entrevistar as pessoas que transitam pelo centro, geralmente elas terão um perfil mais popular. Muita gente, hoje em dia, simplesmente sai de casa para o local de trabalho de carro, depois usa o carro para ir para um shopping e pegar o jantar, depois... Então, tem um perfil da população que simplesmente sempre transita pela cidade de carro. Um ponto de fluxo, não acho que necessariamente vai representar de maneira representativa o perfil da população geral. Isso é um problema que não pode ser resolvido de jeito nenhum. Você poderia incorporar ajustes para que uma amostra que tem algum tipo de viés inicial de seleção seja corrigida. Mas aí você teria que olhar dados como, por exemplo, a estratificação por renda a partir de dados oficiais do IBGE, que é um instituto de estatística altamente reconhecido no mundo. Excelente instituto com excelente estudos. E esses dados da PNAD são muito bons. Se trata de uma amostra de mais de 150 mil domicílios que são visitados periodicamente e todas as fontes de renda são descritas de uma maneira muito granular. Então, ninguém pode me convencer de que os dados de renda do IBGE não estariam corretos dentro da PNAD contínua. Não. Os dados são muito bons. Inclusive, pode ser que, assim, seria ideal a gente ter os dados de renda mais recentes, não aqueles de 2021, mas entre não usar nenhum dado e usar um dado que está um ano atrasado, acho que é melhor usar o dado que está um ano atrasado. Ainda assim, você vai ter uma âncora bastante boa para a sua amostra, né? Não concordo com o argumento de que isso tem nada a ver com o censo. Certo? O censo é organizado no mundo inteiro a cada 10 anos e ele fica desatualizado muito rápido. Então, não é por conta de que o censo aconteceu 3 anos atrás que a gente não conseguiu fazer pesquisa de opinião. Existem dados do TSE, do IBGE, que são bastante bons, que provém todos os subsídios que a gente precisa para realizar as pesquisas. O único dado, talvez, que assim, seria de alguma maneira útil a gente ter pelo censo seria o dado de religião. Não sabe com certeza qual que é a distribuição por religião da população do Brasil hoje em dia, mas, sinceramente, Cláudio, religião é um assunto cada vez mais fragmentado no Brasil. Não tem mais esses macrogrupos. Temos, dentro das igrejas evangélicas, toda uma diferenciação muito caótica. Temos mormons, temos pessoas que se consideram crentes, mas não se consideram pertencendo a nenhuma religião. Assim, quando a gente vê, de fato, quanto a definição das categorias pode impactar no resultado, acaba sendo até muito difícil você fazer uma boa calibragem por religião, na minha opinião. Então, esse argumento de que o censo atrasado não deixou as pesquisas fazerem um bom trabalho, eu discordo completamente. Então, o primeiro ponto mais importante eu já cobri, se trata de ponderação por renda. Acho que as pesquisas não fizeram um bom trabalho em termos de ponderação por renda. Acho que é um dos motivos pelo qual
A Atlas foi a melhor pesquisa em 2020 nas eleições municipais em cada uma das cidades que a gente divulgou números. São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, e também agora em 9 de 11 estados onde fizemos pesquisas, como também em nível nacional, e parece que tem muito a ver com o nosso cuidado em termos de calibragem muito granular de amostras, e nisso o que a gente observou é que a renda era uma questão muito importante, mas isso não é tudo. Parece que existe um segundo elemento muito importante, que é talvez um pouco mais difícil de medir, e isso é o voto tímido. Eu não gosto de usar o termo voto envergonhado, porque, de fato, não são eleitores envergonhados de nada. São eleitores que, por conta de uma circunstância, eles têm uma certa timidez, uma certa resistência em termos de declarar publicamente em que eles vão votar. Por que que isso poderia acontecer? Bom, porque num contexto em que existe um clima de polarização política na sociedade, e você tenta estabelecer uma discussão harmoniosa com o seu interlocutor, simplesmente, às vezes, é difícil você declarar a sua opção política sem temer que isso vai, de alguma forma, interferir na possibilidade de ter uma conversa amistosa com alguém. Simplesmente. A gente viu casos de violência política onde simpatizante do Bolsonaro matou um simpatizante do Lula apenas por declarar a sua simpatia política e vice-versa. Então, as duas coisas. E então, nesse contexto, tem pessoas que podem ter essa resistência maior em termos de realmente admitir em quem que eles vão votar. Isso não me parece mais apenas uma hipótese. Por muito tempo eu pensava que isso era um fenômeno relevante, mas não tinha, assim, comprovação científica de que isso de fato está acontecendo, até porque eu não tenho esse método de pesquisa. A Atlas faz toda a coleta de dados via web, então na minha pesquisa não vai ser um elemento esse voto envergonhado. De fato, eu acho que isso ajuda bastante a explicar também mais também o residual de por que a gente foi bem nesse ciclo. Mas eu vi recentemente um estudo conduzido assim, um cruzamento conduzido pela empresa Futura, que faz pesquisas telefônicas de intenção de voto, onde eles cruzaram a intenção de voto entre homens entrevistados por outros homens, então, homens com entrevistador homem, e homens entrevistados por mulheres. O que eles perceberam? Que os homens entrevistados por outros homens tinham uma intenção de voto no Bolsonaro mais de 10 pontos acima de homens entrevistados por mulheres. Em tese, a seleção desses homens todos é aleatória. Em tese, você não deveria observar uma diferença tão grande entre os dois grupos se a coleta é aleatória. Então, por que existe essa discrepância? Homens entrevistados por homens declaram mais claramente adeptos ao Bolsonaro que homens entrevistados por mulheres. Porque me parece que existe um fenômeno de interação social e voto tímido. Né? Pode existir um fenômeno, por exemplo, existem aí estão num pêndulo entre será que eu vou votar no Bolsonaro, será que eu vou votar na Simone Tebet, não totalmente convencido. Falando com uma mulher, o pêndulo fica muito inclinado para Simone Tebet, falando com um homem, o pêndulo fica muito inclinado para o Bolsonaro, né? Então, essa questão do voto tímido, eu gosto mais de usar o termo efeito de interação social, no momento da coleta das respostas, me parece que foi algo bastante relevante. Não é relevante para explicar, na minha opinião, erros em corridas para governador, senador, mas é bastante relevante para explicar o erro em relação à pesquisa presidencial. E, por fim, evidentemente, pode ter também, para explicar essas discrepâncias de última hora, voto útil. Em alguns casos, eu acho que existiram realmente ondas de voto útil. Não acho que foi a nível presidencial, sinceramente, não vi isso. Nos nossos dados, eu não já vi nenhuma evidência de muito voto útil na véspera da eleição do Bolsonaro. Acho que isso é uma tese muito difícil de ser defendida com argumentos e com dados. Mas eu vi, por exemplo, no caso de São Paulo, eu acho que existiram muitos eleitores do Rodrigo Garcia que se moveram para o Tarcísio de Freitas de última hora. Por quê? Porque provavelmente eles enxergaram que o Garcia não ia chegar
depois do último debate, ficou muito nítido que ele estava politicamente enfraquecido. As pesquisas mostravam que o Garcia estava politicamente enfraquecido. E existia essa questão de uma confrontação entre a direita e a esquerda em São Paulo no segundo turno, num contexto em que a esquerda parecia muito mais forte do que saiu no final, né? O resultado surpreendeu pela fortaleza da direita e pela fraqueza relativa da esquerda nas urnas. Mas antes disso acontecer, a impressão que os eleitores tinham é de que a esquerda era muito forte, que o Haddad era muito forte em São Paulo, né? Acho que isso fez com que existia um incentivo muito forte para os eleitores do Garcia, que são mais no espectro conservador de direita, de apoiarem o Tarcísio já no primeiro turno, para fortalecerem o Tarcísio no contexto de uma confrontação de segundo turno com o Haddad. E por isso também me parece que a nossa pesquisa teve um erro que não foi tão grande na pesquisa presidencial. Tipo, a diferença entre Bolsonaro e Lula em São Paulo não foi subestimada tanto, mas a diferença para governador foi muito grande. Eu acho que essa onda de voto útil, ela de fato existiu no estado de São Paulo, e existe uma certa verticalização do apoio do Bolsonaro na figura do Tarcísio. Me parece que isso também aconteceu no Rio Grande do Sul, com a votação muito expressiva do Edgar Preto, um quase colapso do Eduardo Leite na reta final. Então, tem alguns estados onde esse movimento de última hora para a corrida para governador me parece que faz sentido. Mas, de forma geral, não é por aí que a gente vai entender o erro sistemático das pesquisas em todos os estados, no país inteiro, em 2 ciclos. Interessante isso que você está colocando, né? São várias coisas, eu vou só levantar alguns pontos para te fazer algumas perguntas em cima de coisas que você falou agora. Primeiro, vou começar acho que talvez tentar fazer de trás para frente. O primeiro, esse caso aí das eleições para governador, né? Em que você considera mais possível, mais plausível ter havido voto útil, né, na reta final. Acho que também isso tem muito a ver com o fato de que, enquanto a eleição presidencial já está aí na rua há muito tempo, as pessoas já foram consolidando suas preferências, né? No caso das eleições para governador, a atenção que as pessoas passaram a dar essa corrida é bem mais recente, né? E aí, digamos, mais sujeita a uma certa variação, mais sujeita a uma certa volatilidade. Agora, uma coisa interessante que eu fiquei aqui pensando, né? Geralmente, quando se calcula a margem de erro, né, para fazer estatística, você leva em consideração o tamanho da amostra, basicamente, né? Agora, você está apontando uma série de questões quando você, por exemplo, compara a pesquisa feita em ponto de fluxo com a pesquisa feita via web, ou eventualmente a pesquisa também feita via telefone, que me parece que existe um elemento provável de erro, que não é o erro estatístico no sentido estrito, né, calculado com base no tamanho da amostra, né, intervalo de confiança, etc. e tal, mas tem a ver com a distorção que o tipo de coleta pode produzir nas respostas, né? A pergunta, então, que eu ia te fazer será que a pesquisa presencial, pessoal, também essa questão que a Futura mostrou, né, de entrevistas por homens ou por mulheres, essa pesquisa presencial, seja por questões aí de quem está na rua, seja por questões da interação social, você entende que talvez seja uma forma de fazer pesquisa na sociedade contemporânea, em boa medida superada metodologicamente? Talvez a gente tenha que começar a pensar uma mudança. Houve uma mudança de paradigma metodológico em função da mudança da sociedade, basicamente? Me parece que, no mínimo, os métodos precisam evoluir para refletir as mudanças na sociedade. Então, eu não estou dizendo que a coleta presencial não tem mais nenhum mérito, a coleta telefônica não tem mais nenhum mérito e precisamos jogar 50 anos de pesquisa, metodologia no lixo. Não. Eu acho que a pesquisa presencial ainda tem certos atributos interessantes. A pesquisa presencial, por exemplo, tem uma taxa de resposta muito boa em comparação com a taxa de resposta em coletas telefônicas ou via internet. A coleta presencial não necessariamente vai ser uma coleta ruim, mas tem que abrir os olhos para as evidências, né? Então, quando você vê um padrão de super representação sistemática de pobres na coleta presencial, tem que agir, tem que incorporar controles, tem que ajustar o método para que ele continue sendo o método fiel para retratar a realidade dos fatos, né?
Existe uma pressão sobre o método da pesquisa presencial, de fato, que não acho que nem é tanto, não é apenas metodológico, mas é uma pressão de custo. É muito mais barato você fazer coleta via telefone ou via web. E na medida em que se comprova que a qualidade metodológica dos estudos telefônicos e via internet não é pior, de fato, nesse ciclo foi melhor, né, do que a pesquisa presencial, aí não tem mais um argumento muito forte para usar a pesquisa presencial, é muito caro. Me parece que por conta disso, o Brasil é um dos poucos países onde a gente ainda tem esse método. Nos Estados Unidos, na Europa, ninguém usa mais. E eu diria que a questão não é que tipo, a metodologia presencial é impossível e ruim de adequar ao contexto contemporâneo, mas é uma questão de custo, uma questão econômica. Simplesmente você, com o custo de uma pesquisa presencial, você pode fazer 20 pesquisas na internet. Se a qualidade é a mesma, por que você optaria pela presencial? Não tem mais tanta razão de fazê-lo, né? Então, acho que a minha resposta vai por aí. Não diria que necessariamente assim, as pesquisas presenciais são completamente ultrapassadas do ponto de vista metodológico, mas existe a necessidade de se adequarem ao contexto novo, e, ao mesmo tempo, existe uma nítida pressão econômica que me parece que, inevitavelmente, em algum momento, vai fazer com que elas deixem de existir no Brasil, igual isso aconteceu quase no mundo todo. A gente fez recentemente pesquisas na França para a eleição presidencial. Todos os nossos concorrentes, mas todos, Ipsos, Elab, Harris Interactive, Odoxa, Elab, todas as grandes empresas de pesquisa na França utilizaram o mesmo método. A pesquisa via internet, e nem sequer pesquisa via internet como reverse sampling, tipo, como renovação de amostras, pesquisas via internet via painel. Então, Pode só assim, explicar um pouquinho qual é a diferença? Porque acho que a maior parte das pessoas nem sabe qual é a diferença entre essas duas formas. existe uma diferença nas pesquisas telefônicas e nas pesquisas via internet, entre pesquisas que buscam respondentes dentro de um rol de respondentes, tipo, você tem uma base pré-cadastrada que você vai identificar de maneira aleatória respondentes para a sua pesquisa, ou você vai procurar respondentes dentro do universo geral da população, sem ter qualquer tipo de base pré-cadastrada, né? No caso dessas grandes empresas hoje de existentes no mundo, YouGov, Morning Consult, Ipsos, eles trabalham com painéis, isso porque é um método muito mais barato em comparação com um método onde você busca sempre achar novos respondentes dentro da população geral. Eles têm painéis gigantes, então isso acaba barateando bastante os custos. O que é o painel exatamente, Andrei, só para entender com mais clareza? O painel é uma base de contato, basicamente. É isso, uma base de contato. Você tem aí todas as informações sobre os respondentes, onde que eles moram, qual que é o perfil demográfico, né? Você já cadastrou tudo isso no passado, tem os dados de contato, aí você vai entrar em contato, seja via telefone, seja de maneira digital, para conduzir as entrevistas, para levantar os questionários. Quer dizer, você tem um certo estoque de respondentes que já está disponível, você só vai lá e cata. Isso seria uma pesquisa via painel. Não é o caso da Atlas, tá? Uhum. A gente sempre busca novos respondentes. Então, por mais que a gente está fazendo uma coleta digital, todas as nossas amostras são 100% renovadas com respondentes que muito provavelmente não responderam nunca uma pesquisa Atlas. Quase sempre um respondente que chega no questionário pela primeira vez. Existe, na minha opinião, uma superioridade das pesquisas que não fazem uso de painel em relação às pessoas que fazem uso de painel, principalmente quando os painéis são pequenos. Não apenas pela questão da mortalidade do painel, de que algumas pessoas desistem, porque você pode simplesmente trazer outras pessoas com o mesmo perfil e readequar o painel, completar ele com novos respondentes. Mas existem efeitos de panel conditioning. Basicamente, pessoas que respondem muito pesquisas, elas vão, ao longo do tempo, se deixar influenciadas pelo próprio processo de responder pesquisa. Eles vão prestar mais atenção à política, vão ler com mais intensidade o noticiário.
E eles já responderam tantas vezes sobre o Bolsonaro. Eu adoro o Bolsonaro. Tipo, imagina um eleitor bolsonarista que toda a pesquisa diz, né, nesse contexto de painel, vou votar no Bolsonaro. Um dia ele vai ficar chateado porque de manhã o Bolsonaro dá um discurso é, que pareceu um pouco mais moderado do que deveria. Aí naquele dia ele vai dizer, eu vou anular meu voto. Mas de fato ele não vai. É só porque ele sempre respondeu na pesquisa, por conta disso, um ponto de referência dele é de que ele disse que vai votar no Bolsonaro. Então, num dia em que ele está um pouco mais chateado com o Bolsonaro, vai dizer nulo. Então, isso é um efeito de panel condition. Né? Você vai Um efeito de... sofisticando, né, o respondente. Exatamente. Então, Interessante. o painel fica cada vez menos representativo da base populacional de onde esse painel foi extraído inicialmente. E a outra forma que você está falando, a vantagem dela é que você vai tendo, vamos dizer, menos um estoque É, e mais um fluxo de respondentes. Essa isso. é a ideia. É muito. Isso é a principal vantagem. Você não vai ter. Ao mesmo tempo, você vai ter mais problemas de qualidade de dados, talvez. Tipo, respondentes que declararam qualquer coisa. A gente tem todo um processo de é, né, filtrar, assim, dentro dos nossos dados, tentativas de manipulação, pessoas que já responderam uma pesquisa e agora querem responder mais uma vez, coisas dessa natureza. Interessante. Voltando mais um pouquinho para trás, né? Eu falei que eu ia fazer o caminho de trás para frente em cima de pontos que me pareceram muito importantes que você levantou, Andrei. Uma outra coisa, se, como você mostrou, né, a gente tem dados atualizados com base na PNAD contínua do IBGE, né? Por que então, ao que parece, pelo menos, alguns institutos têm optado por se basear no censo de 12 anos atrás? Né? Que sentido faz isso? Por que estão agindo dessa maneira? Não faz nenhum sentido e não sei por que alguém faria isso e a gente nunca fez isso nem fará. Então. Mas parece que é o que alguns institutos estão fazendo, né? É por isso que eu estou te perguntando isso. Pelo menos vem essa justificativa, né? De dados desatualizados, daí a diferença dos extratos muito grande, como você colocou, tanto de vocês como e na Quest, em comparação, por exemplo, aos institutos mais antigos, né? O Datafolha e o IPEC. Olha, essa é uma pergunta para esses institutos. Eu posso me pronunciar sobre o que a Atlas faz. A Atlas nunca Certo. utilizaria um dado de 10 anos atrás. Muito bem. Não, tá bom. Eu estava tentando entender a racionalidade deles, né, em relação a isso. Sei. Mas olhando então agora para o cenário, né? Vamos pensar um pouco mais na eleição presidencial. Tirando o que apareceu aí nessas pesquisas de final de primeiro turno, e olhando para essa disputa, quais são as tendências que você vislumbra aí? O que você entende que está acontecendo nessa disputa? A diferença é pequena, né? As primeiras já pesquisas que saíram de segundo turno mostram uma diferença relativamente estreita, embora, de novo, haja diferenças no mesmo momento no tempo entre diferentes institutos, né? Com base nos dados que você já tem, o que dá para vislumbrar? Com base nos nossos dados, acho que existe ainda uma chance maior do Lula levar essa eleição, porque ele chegou a 1,6% de ganhar no primeiro turno, enquanto a diferença para o Bolsonaro é muito maior. Então, o Bolsonaro teria que ganhar múltiplos dos votos que o Lula precisa para ganhar a eleição. Não estou dizendo que isso é impossível, estou apenas dizendo que pelo resultado do primeiro turno, me parece que o Lula está favorecido, não por conta apenas dessa diferença pequena de 1,5 ponto, mas também por conta do perfil dos eleitores que não votaram nesses dois candidatos no primeiro turno e do padrão de transferência para cada um. Então, dentro dos eleitores do Ciro, da Simone Tebet, a gente viu ao longo do tempo que existia uma nítida preferência para o Lula e não para o Bolsonaro nesses dois grupos. Vi ontem uma aparente reversão dessa tendência na pesquisa do Datafolha, mostrando que mais eleitores do Ciro estariam migrando para o Bolsonaro que para o Lula, mas eu tenho grandes reservas em relação a essa inversão de padrão de transferência. Me parece que os eleitores do Ciro e da Simone Tebet vão se transferir para o Lula numa frequência muito maior do que para o Bolsonaro. Também, dentro da abstenção, o perfil da abstenção favorece mais o Lula do que o Bolsonaro. São eleitores ou mais pobres,
então não votaram por conta disso, dificuldades de se deslocar para o lugar de votação, ou eleitores que são moderados, no Sul e Sudeste, que não tinham assim, uma razão muito forte de votar porque não gostavam nem do Lula nem do Bolsonaro, mas também sair para votar na Simone Tebet no contexto em que ela não tem nenhuma chance de chegar no segundo turno. Você simplesmente fica desmobilizado, fica com pouco entusiasmo em termos de participar nesse primeiro turno. O segundo turno é diferente, porque você sabe que é um ponto final de decisão, onde você vai ter que conviver com aquele presidente que talvez vai ser eleito porque você não votou e você rejeita. Então, esses eleitores moderados que foram desmobilizados no primeiro turno, me parece que vão comparecer com uma frequência maior no segundo turno. Mas esses são apenas, assim, isso é apenas parte de muitos fatores que irão impactar pela frente. A gente tem aí também a questão do Nordeste, o Lula precisa assegurar uma boa votação no Nordeste, a gente enxerga isso como um desafio estratégico para o Lula, visto que em muitos desses estados os deputados, os senadores que foram eleitos não têm mais um incentivo de mobilizar as suas máquinas políticas para que esses eleitores votem, né? Então, existe aí um certo esforço dessas lideranças locais de mobilizar o eleitorado. E a eleição legislativa acabou, então isso pode ser um desafio para o PT e o Lula no Nordeste, por exemplo, acho que é um desafio importante. Em Minas, a campanha do Romeu Zema também acho que é um fator relevante, teve um voto cruzado Lula-Zema, e o Zema é uma figura muito popular. Ele fez uma gestão que é extremamente bem avaliada, então ele tem aí o potencial de ferir politicamente o Lula no estado de Minas. E também, evidentemente, temos debates muito importantes, todo o fenômeno de viralização de conteúdos nas redes sociais, porque vai determinar a tendência final em termos de mobilização e desmobilização dos dois lados. Eu diria que tem aí nítidas fortalezas e vulnerabilidades dos dois lados, e não me parece que um dos dois candidatos tenha uma situação muito melhor que o outro nesse segundo turno. Então, por conta disso, eu diria que, contabilizando todos esses fatores, né, cada um para cada lado, o que eu enxergo como mais provável é dessa diferença entre o Bolsonaro e o Lula, no mínimo, se manter, né, aqueles 5 pontos e talvez subir um pouco a mais. Agora, uma coisa você chamou atenção nesse momento para ela, são esses apoios de segundo turno, né? Uhum. E eu estou pensando aqui em dois tipos de apoio diferentes. Um que vem de lideranças, digamos, que disputaram a eleição nesse ano em nível estadual. O Zema, por exemplo, ou o Rodrigo Garcia, né, o governador de São Paulo. Uma outra questão são os competidores que disputaram a eleição presidencial e que agora migram para apoiar um outro candidato, no caso aí, os mais relevantes, né, a Simone Tebet, o Lula de forma muito, vou usar o seu termo, tímida, para não dizer envergonhada, no caso do Ciro, ou contrariada, quem sabe, né, apoiando o Lula. Uma questão interessante qual é a eficácia desse tipo de apoio? Isso vira voto do eleitor, né? É possível captar isso? Se esse tipo de apoio é só uma coisa pro forma, você pega para evitar pelo menos que seu adversário pegue, ou se isso de fato tem um efeito persuasivo, né? Ou é só a questão da mobilização da máquina? Qual é a importância? Parece que quanto mais indecisos você tem dentro daquele grupo, e quanto mais esse grupo está cristalizado na figura oposta do que você está defendendo, isso tende a ter um impacto maior. Então, por exemplo, o Garcia declarando voto no Bolsonaro. Acho que é algo significativo, visto que uma boa parte dos eleitores do Garcia, de fato, são moderados e estavam declarando uma boa parte deles voto no Lula. Então, isso é significativo. Isso também é muito significativo para a situação da Simone Tebet. E o que é engraçado nesse contexto é que muitos dos que votaram Garcia votaram Tebet. Então, tem aí dois, né, o conflito entre dois candidatos, cada um está te dizendo outra coisa. Quem que você gosta mais, ao final das contas, entre a Simone Tebet e o Garcia? Isso pode fazer uma diferença, como também vai fazer uma diferença qual que é a sua posição ou viés inicial, né?
E a impressão é que, assim, vai mudar alguns votos, vai impactar alguns eleitores, mas num contexto em que a gente tinha uma cristalização tão forte de preferências de polarização política, a tendência é que esses efeitos sejam relativamente limitados, relativamente fracos. E a outra coisa que me ocorreu é que geralmente você tem uma situação de que o candidato no estado pode ser talvez persuasivo para convencer a pessoa a votar num outro candidato no estado. A minha dúvida é se esse apoio ele se dá também verticalmente, né? Porque eu gostava dele para ser meu governador, Depende, mas não necessariamente para ser meu de- presidente. depende muito do contexto, depende dos candidatos, e cada candidato precisa ter a sua substância, né? Um, existe também eleitor que vai ser muito fanático e votar em qualquer candidato para governador apenas para apoiar o seu presidente. E existe o eleitor mais pragmático, mais moderado, que vai votar, por exemplo, no Bolsonaro, no Rio Grande do Sul, mas vai achar que entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni, sem dúvida, Eduardo Leite é um candidato melhor preparado para continuar no governo do Estado. Então, acho que existem as duas coisas, e não dá para criar uma lei geral. Isso também quer dizer que existe um certo limite em termos de quanto você pode verticalizar o voto, e que é bom que existe, porque estaríamos perdidos se, se qualquer possibilidade de um espaço de centro no país estaria completamente esmagada por essas duas alternativas ideológicas. A gente precisa também de um espaço de centro, e ele tende a se construir nessas eleições, principalmente agora para segundo turno para governador. Muito bem. Muito bom, Andrei. Acho que a conversa foi bastante esclarecedora. Eu quero te agradecer muitíssimo aí por ela. E aí agora eu te devolvo a palavra para você, enfim, não só fazer as suas considerações finais, evidentemente, mas se porventura tem algum ponto que você acha importante, que a gente acabou não tratando, que você possa trazer esse ponto aí para a conversa, por favor. Cláudio, acho que a gente cobriu os pontos mais importantes. Eu, eu acho que é um debate extremamente útil para a democracia. Eu acho que existe todo um negacionismo científico no país, cada vez mais. E é importante entender como melhor combater esse negacionismo. E em relação às pesquisas, me parece que não é suficiente a gente defender que pesquisa é ciência, por conta disso tem que respeitar as pesquisas, mesmo quando evidentemente tem problemas e erros, né? Acho que o jeito de a gente defender a ciência, combater o negacionismo, é justamente mostrando um certo apreço pelos fatos, pelas evidências, pelo estudo, né? E ter uma abordagem muito pragmática e lógica do que acontece na sociedade. Então, nesse contexto, eu diria que o melhor caminho para frente, pelo menos nesse tema das pesquisas, é entender muito bem o que aconteceu, né? Quando é plausível que não erraram, quando claramente erraram, e quanto das duas coisas, qual que é a magnitude dos dois fenômenos. Ah, Acho que é importante a gente esclarecer quais deveriam ser critérios de avaliação para a qualidade de fato das pesquisas, né? Em termos de avaliação de resultado. Um, Acho que tem que ter uma certa resistência maior a deixarmos o viés político, o viés ideológico, o calor da campanha, enviesar qualquer tipo de análise. Por exemplo, essa questão de as pesquisas erraram porque o censo não foi organizado por conta do Bolsonaro. Sabe, o tipo de análise que me parece bastante enviesada politicamente, que não procede quando você realmente pensa, usar o argumento de forma mais lógica. Então, eu só queria destacar que precisamos ter essa certa cautela em termos de sempre buscarmos uma abordagem lógica, baseada em evidências, principalmente quando se trata de pesquisa de opinião. Muito bem. É isso. Bem, brigadíssimo, Andrei. Bem, Eu que agradeço. tá ótimo.
Além de agradecer aqui o Andrei, enfim, nesse encerramento eu quero, como sempre faço, agradecer a todos e a todos que nos acompanham aqui no canal do YouTube, nos acompanham do podcast e também, claro, todo mundo que tem produzido aí uma rede de suporte aqui para o canal, né, apoiando, seja por meio do botãozinho lá do Valeu Demais, seja por meio do Clube dos Canais do YouTube, se tornando um membro do canal, seja ainda pela assinatura simbólica, melhor dizendo, do benfeitoria.com, ou até mesmo fazendo, às vezes, uma doação por meio do Pix do canal, que é o contato@fora da política não há salvação.info. Então, dito tudo isso, eu termino por aqui, reitero meu agradecimento ao Andrei e até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.